Me diz uma coisa, o que é para você ter uma vida organizada? Como é que você imagina a vida de uma pessoa organizada? Você por acaso associa organização a coisas muito regradas, muito rígidas? Nesse vídeo eu quero falar justamente sobre isso. O que é organização? Como é que a gente pode entender organização e aplicar a organização na nossa vida? Esse vídeo é para você que tem uma vida organizada e quer rever seus conceitos, os seus processos. É para você também que está querendo começar a se organizar e não sabe por onde. E também é para você que acha que organização não se encaixa dentro do seu estilo de vida. Ou seja, esse vídeo é para qualquer pessoa que esteja querendo caminhar num sentido de alinhamento com as coisas que são importantes para si, e a organização ela pode ser um meio para a gente alcançar esse fim. Viver uma vida mais intencional, mais alinhada com aquilo que faz sentido para a gente. Quando eu resolvi fazer esse canal, o objetivo era exatamente esse: fazer com que a organização fosse acessível e sustentável para qualquer pessoa que queira começar a ter uma vida mais alinhada, uma vida mais intencional, uma vida com mais sentido e que quer se organizar melhor nos seus processos, na sua rotina, no seu dia a dia. E eu quero começar falando que organização não é um conceito que possa ser aplicado na vida de todas as pessoas exatamente da mesma maneira. A organização tem que estar sempre conectada com a forma como a pessoa que quer se organizar vive, como ela reage à vida, como ela encara os seus processos, as suas relações, as suas demandas, as suas rotinas. Então, a organização é algo que tem que estar sempre alinhado com a vida da pessoa que quer se organizar. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu, como mentora de organização e produtividade, não poderia nunca sugerir ferramentas, caminhos, opções iguais para duas pessoas diferentes. Então, a gente vai falar da Maria Flor e da Júlia. Maria Flor tem 30 anos, é solteira, trabalha de casa e quer alinhar melhor a sua rotina, quer viver de uma forma mais saudável, porque ela está sentindo que está precisando de organizar melhor o seu dia a dia para que ela tenha dias mais felizes. E a Júlia é uma mulher, por exemplo, de 45 anos, que tem 2 filhos e trabalha fora. Só essas 3 características já separam a Maria Flor e a Júlia com muita distância. Eu não posso sugerir para Maria Flor e para a Júlia as mesmas opções, os mesmos caminhos, ou antes. Os caminhos não podem ser seguidos e não pode haver uma exigência que as coisas corram da mesma maneira. São 2 pessoas diferentes, em contextos diferentes e muitas vezes com desejos diferentes. Realidades diferentes exigem abordagens diferentes. Viver uma vida organizada passa, antes de qualquer coisa, por compreender as nossas circunstâncias. E as circunstâncias, elas se alteram de acordo com o tempo. Elas se alteram de acordo com as estações do ano, com os dias. Como é que hoje eu posso ter uma circunstância igual a que eu tinha 20 anos atrás? As coisas mudam e a nossa organização também tem que acompanhar as nossas circunstâncias de vida. E isso é válido tanto para mim, como mentora de organização, quanto para você que está querendo se organizar e que vai aplicar essas mudanças na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não tem esse olhar autocompassivo. A gente vê esquemas, sistemas, ferramentas, vidas incríveis por esse mundo aí das redes sociais e acha que aquilo tem que ser enquadrado quase como entrado à força na nossa vida. E quando isso não acontece, gera uma grande frustração, um grande sentimento de que eu não consigo me organizar. Eu não consigo me organizar porque eu não consigo ter a vida que aquelas pessoas que estão nas redes sociais estão mostrando que têm. Então, para você que está querendo começar a se organizar, ter esse olhar autocompassivo é muito importante. Ter um olhar muito realista, muito carinhoso até para a vida que você tem, para a realidade que você vive. É claro que a gente pode se inspirar em pessoas que estão vivendo uma vida alinhada, que estão dando exemplo disso. Mas quando a gente volta para a nossa vida e tenta aplicar esses sistemas, esses métodos, essas ferramentas na nossa vida, a gente tem que saber aplicar de acordo com as nossas circunstâncias.
e guarda essa frase, escreve no seu caderninho com letras garrafais. Organização não é guardar bagunça. Me diz aí, se só essa frase já não vale o seu like e um coraçãozinho aqui nos comentários desse vídeo. E isso que eu tô falando serve para qualquer contexto, viu, gente? Tanto o contexto da nossa casa, do nosso trabalho, dos espaços que a gente circula, quanto das relações que a gente tem e de todas as escolhas que a gente faz na vida. As escolhas do que a gente come, do que a gente vê, das pessoas com quem a gente se relaciona. Todas essas escolhas, elas podem virar uma grande tralha na nossa vida ou não, dependendo do olhar que a gente tem para essas coisas que a gente vai colocando no nosso caminho. E outra frase também que eu quero que você escreva no seu caderninho: organização é diferente de arrumação. E por que eu estou dizendo isso? Para facilitar o seu entendimento sobre organização, eu te apresento 5 passos da organização, que são 5 passos propostos pelo método Vida Organizada. Método, aliás, através do qual eu me certifiquei como mentora de organização e produtividade. E os 5 passos da organização segundo o método Vida Organizada são os seguintes: destralhar, organizar, arrumar, manter e curtir a fluidez da sua rotina. Eu não vou me aprofundar em cada um desses passos não, mas eu posso te dizer uma linha geral de cada um deles. Destralhar significa olhar para o seu espaço e entender o que está sendo tralha. Qual é o significado de tralha? É aquilo que não está servindo para você de forma nenhuma. Ele não tem um valor emocional, ele não serve como objeto de decoração, ele é só uma tralha que ocupa espaço e deixa com que a sua vida fique menos fluida. Coisas, objetos, pessoas, situações que já não estão agregando valor à sua vida. Esse é o conceito de destralhar, que é o primeiro passo de uma vida organizada, dos passos da organização. Destralhar. O segundo é organizar. Depois que você já definiu dentro da sua vida o que fica e o que sai, é hora de organizar. É hora de entender para onde essas coisas vão, quais são os lugares que vão ser destinados para essas coisas. Aí você começa a organizar algo que não é mais bagunça. É aquilo que ficou do seu método, do seu processo de destralhe. Aí você começa a organizar. Vê quais são os livros que vão para a estante, vê quais são os bibelôs que você gosta, suas recordações de viagem que vão para uma prateleira. Exemplos, tá? Estou falando só assim de forma genérica. Organizar. O terceiro passo é arrumar. Depois que você organizou, você vai olhar para esses lugares onde você colocou essas coisas e vai entender se é preciso uma caixa, se é preciso um conjunto de prateleiras, se é preciso uma nova estante. Mas você só vai fazer isso depois que você destralhou e que você organizou. Aí você começa a arrumar. Você começa a entender que sistemas de organização, coisas que podem te ajudar a arrumar aquilo que você organizou. O quarto passo é manter e tem tudo a ver com os anteriores. Por quê? Porque se você encontra um método eficiente, caixas, organizadores, para organizar e arrumar aquilo que ficou depois do seu destralhe, vai ser muito mais fácil manter. As coisas vão ter lugar para onde ir quando você as usar. Por exemplo, na sua mesa de trabalho, você usa canetas coloridas, você usa lápis, canetinhas, etc. Quando você termina seu dia de trabalho, esses objetos têm que ter um lugar para onde voltar. Isso tem a ver com manter, que a sua manutenção também seja viável e sustentável, que não dê um imenso trabalho arrumar a sua casa no fim do dia, no fim da semana. Então, o quarto passo é manter aquilo que você já organizou, já arrumou e já destralhou. E o quinto passo, que não é menos importante, ele é tão importante quanto todos os outros, é curtir a fluidez da sua rotina. Depois que você conseguiu fazer tudo isso, olhar para a tua casa e sentir prazer em estar sentada numa poltrona para ler um livro, um cantinho que você conseguiu abrir espaço depois que você organizou um monte de tralha que estava ali impedindo, colocou até umas plantas, tornou tudo mais fluido. Esse lado é muito importante, é preciso que a gente saiba curtir as nossas conquistas e conseguir arrumar a nossa casa, o nosso espaço de trabalho e, indo um pouco mais fundo, as nossas relações, a nossa vida é sim razão de celebração.
Mas eu não quero sair daqui sem antes falar sobre o importantíssimo impacto psicológico que tem viver uma vida organizada. Além disso tudo que eu já falei, uma vida organizada te proporciona viver com menos estresse. Na medida em que você consegue entender o que realmente você consegue fazer e o que está completamente fora do seu controle, do seu poder de ação. E isso melhora sim a sua saúde mental. Você passa a ter mais clareza sobre muitos aspectos da sua vida, começa a ter uma rotina mais leve, menos corrida e vai ocupar o seu tempo de uma forma mais inteligente. Mas olha só, comenta aqui embaixo se você quer saber mais sobre esse assunto, se teve alguma coisa que fez um insight aí na sua cabeça, que criou um insight, se você teve alguma dúvida, algo que tenha despertado mais a sua atenção, o seu interesse em tudo aquilo que eu falei. E se você quiser se aprofundar no passo 1, destralhar, eu já tenho um vídeo aqui no canal para você ver. Cuide-se bem. Tchau!